Em coletiva de imprensa, o senador Marcos Rogério comentou a sessão da CPI que debateu e votou requerimentos e enfatizou a importância das manifestações de 7 de setembro. Questionado a respeito de 7 de setembro e se estaria otimista ou preocupado, o parlamentar deu uma lição. Não posso ter preocupação com o povo. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Toda vez que há manifestação da sociedade, desde que seja ordeira, pacífica, dentro das balizas constitucionais, não se pode temer o povo. O povo deve ser respeitado, deve ser ouvido. Talvez as manifestações sejam justamente porque muitos que estão em postos de poder deixaram de ouvir o povo, deixaram de considerar a voz do povo. Estamos vivendo um novo tempo. Houve o tempo em que a manchete de um grande veículo de comunicação alimentava a opinião pública. Hoje, todos estão conectados. A população quer ser ouvida, quer ser respeitada. Por isso, se mobiliza e participa. Não devemos ter medo do povo, mas ter respeito pelo povo. O poder não está na mão dos encastelados. O poder é derivado justamente do povo, a não ser que se mude a Constituição Federal, que se mude essa premissa básica. O senador explicou: quem representa não pode ser representante de si mesmo. É preciso respeitar esta expressão, essa força, a pluralidade. Vamos ouvir a todos e respeitar. A voz da sociedade precisa ser, neste momento, ouvida com muita atenção. O senador Marcos Rogério lamentou a condução da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. É algo lamentável. A CPI já está em estágio final e você está perdendo tempo quando poderia estar trazendo aqui depoimentos importantes de personagens importantes, onde há elementos de prova colhidos nas operações da Polícia Federal, da CGU, do Ministério Público Federal. Poderia apurar o que realmente aconteceu e apurar, além do Ministério da Saúde, o que aconteceu nos estados e municípios. Eles não fazem isso. Qualquer tema de fora hoje é apenas para produzir narrativas no âmbito da CPI. O senador acrescentou: denunciei na semana passada uma decisão da presidência da CPI que dificultava o acesso dos senadores da CPI aos documentos. Houve uma ruptura do acesso, abriu-se o acesso e um novo ato determinou o impedimento, o que dificulta o trabalho dos senadores, sobretudo os que querem fazer uma investigação alargada, que não querem ficar com foco apenas no governo federal. É uma obstrução. Assim está. Senador, as expectativas do senhor em relação à terça que vem, feriado, manifesto, o senhor está otimista ou preocupado? Não, olha, eu não posso ter preocupação com o povo. A Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo. E toda vez que há manifestação da sociedade, seja do lado que for, desde que seja uma manifestação ordeira, pacífica, dentro das balizas constitucionais, não se pode temer o povo. O povo deve ser respeitado, o povo deve ser ouvido. E talvez a manifestação, as mobilizações, sejam justamente porque muitos que estão em postos de poder deixaram de ouvir o povo, deixaram de considerar a voz do povo. E nós estamos vivendo um novo tempo. Houve um tempo em que uma manchete de um grande veículo de comunicação dominava a opinião pública, alimentava a opinião pública com informação e era aquela única fonte. Hoje não. Hoje os grandes veículos de comunicação têm o seu papel, é importante, mas as pessoas estão conectadas, todos conectados. Quem tem um smartphone na mão, ele não só recebe informação, como ele também quer dar a sua opinião, quer dar a sua voz, quer ser ouvido, quer ser respeitado. E por isso mobiliza, por isso participa. Então, o povo não deve ter medo do povo, deve ter respeito pelo povo, porque o poder não está nas mãos dos encastelados. O poder é derivado justamente do povo. Então, assim, a não ser que mude a Constituição Federal, mude essa premissa básica, né? Então, assim, eu acho que quem representa não pode ser representante de si mesmo. Precisa ter em mente, ter na consciência que representa aqueles que os puseram no poder. E é preciso respeitar essa expressão, essa força. E na pluralidade, porque muitos vão à manifestação, outros não vão, farão manifestação diferente.
vamos ouvir a todos e respeitar. Eu acho que a voz da sociedade precisa ser, nesse momento, ouvida com muita atenção. Senador, sabe se vai ter CPI na semana que vem? Vocês já conversaram sobre o assunto? Não sei. O presidente Omar ainda não fez nenhum comunicado em relação a isso. E eu espero uma semana de trabalho normal, né? Com exceção do feriado, que é na terça-feira. Os outros dias não vejo por que não ter sessão, tanto no âmbito da CPI quanto do plenário do Senado Federal. Agora, obviamente que Brasília, a expectativa que se tem é de que as manifestações não sejam apenas no dia 7 de setembro. Há a possibilidade de se prolongar um pouco mais, né? E aí muitos parlamentares querem ficar perto, né? Querem participar, querem interagir com essas pessoas, porque são pessoas que estão vindo dos seus estados. Obrigada. Que foi incluído nesse momento, tem que ser fruto de entendimento. Pelo menos foi esse o acordo que foi feito no início dos trabalhos da sessão. O governo deve se manifestar, aproveitar então, já que a sessão deve ser aberta em breve, para se manifestar sobre outros pontos que estão em pauta atualmente, como por exemplo a situação do manifesto da Fiesp, que acabou não sendo publicado, as manifestações de 7 de setembro. A gente pode esperar alguma coisa em relação ao que tem preparado para a sessão de hoje? Eu acho que, olha, essas questões externas, né, elas podem até surgir dentro da CPI, mas com fruto de provocação de alguém que queira trazer um tema que não é da pauta da CPI. Esse não é um tema da CPI, né? Eu acho que, agora, obviamente que se alguém quiser abordar e quiser colocar em debate, vamos discutir. Agora, assim, é algo lamentável, né? A CPI já está na fase final, né? E você está perdendo tempo quando você poderia estar trazendo aqui depoimentos importantes, de personagens importantes, onde há elementos de provas colhidos nas operações da Polícia Federal, da CGU, do Ministério Público Federal, evidências, né? E com isso fazer uma investigação mais robusta, né? Que apurasse o que realmente aconteceu, além do Ministério da Saúde, nos estados e municípios. Mas eles não fazem isso, né? Então qualquer tema de fora hoje é apenas para poder produzir narrativa no âmbito da CPI, né? Talvez seja um momento de refletir sobre os próximos passos e fazer um planejamento bem feito para a gente não ter que ficar aqui como estamos no dia de hoje. Outro aspecto, e aí eu devo fazer esse alerta novamente, eu denunciei na semana passada, né, uma decisão da presidência da CPI que dificultava o acesso dos senadores aos documentos. Houve ali uma ruptura de acesso. Aí abriu na semana passada o acesso novamente aos documentos sigilosos e um novo ato determinou de novo o impedimento ao acesso a documentos sigilosos. Isso é algo que dificulta o trabalho dos senadores, é algo que dificulta o trabalho, sobretudo dos senadores que querem fazer uma investigação alargada, que não querem ficar com foco apenas no governo federal. Então, lamento que isso esteja acontecendo, é uma obstrução ao trabalho de investigação. Sobre os próximos passos da CPI, essa decisão do Supremo de permitir ao depoente não vir, isso pode acabar com os próximos depoimentos? Não, veja, eu acho que nós tivemos lá atrás isso em relação aos governadores. A primeira decisão sobre isso foi relacionada aos governadores, que permitiu não vir à CPI, né? Agora, quem recorre ao Supremo pode receber decisões de toda natureza, de toda sorte. Tem alguns que tiveram a garantia da possibilidade do silêncio, que é uma garantia constitucional, e outros tiveram a garantia do direito de não vir à CPI. Bom, não vir à CPI é uma opção para quem não tem conexão com o objeto que está sendo investigado. Agora, se tem conexão, se tem pertinência, eu acho que o depoimento deve ser colhido. Eu não sei se esse caso especificamente tem ou não conexão com a CPI. Essa avaliação é do ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador, em relação ao motoboy, funcionário da repressão alta, o senhor Ivanildo, ele conseguiu, né, o direito de não vir à CPI, mas a CPI vai recorrer, já recorreu para ele comparecer. O que o senhor acha disso? O senhor acha que faz esclarecimentos que ele pode trazer à CPI? O senhor acha que ele realmente, o ministro vai acatar esse pedido da CPI? Olha, eu não conheço a petição inicial, não conheço a decisão do ministro, apenas li a notícia de que foi concedida uma liminar garantindo ele a possibilidade de não vir, né? Aí tem que verificar se
se o depoente tem ou não realmente conexão com os fatos apurados na CPI. O que a gente tem visto aqui, em muitos momentos, é a perda de foco, é o desvio de foco na CPI, tentando criar narrativas, tentando desqualificar pessoas, né? Agora, se tem pertinência, se há conexão dele com os fatos que estão sendo apurados no âmbito da CPI, eu acho que deve ser ouvido. Agora, caso não tenha, aí nesse caso, o Poder Judiciário tem as suas prerrogativas para analisar olhando para os fatos, olhando para as provas que são encaminhadas ali, as evidências mínimas, né, de conexão ou não com os fatos que estão sendo apurados no âmbito da CPI. Agora, uma curiosidade, né? No caso dos governadores que tiveram a decisão liminar no Supremo Tribunal Federal, eles demoraram muito tempo para fazer um recurso e apresentar ao Supremo Tribunal Federal. Talvez porque realmente não quisesse ouvir governadores aqui. E isso para mim está claro desde o começo. Nunca quiseram ouvir governadores, secretários de Estado, quem tem fatos, evidências de crimes praticados. A CPI nunca quis ouvir essas pessoas. Recorreram agora, semana passada. Nesse caso, talvez eles tenham um pouco mais de celeridade para garantir que sejam ouvidos esses últimos convocados. E eu espero que assim seja. O que é incomum não é um recurso rápido, né, para garantir que a CPI ouça esses depoimentos. O que é incomum é não ter feito o dever de casa com relação aos estados e municípios lá atrás. Porque isso dialogava com o interesse da CPI de blindar os estados e municípios. Isso é lamentável. Torna uma investigação manca, uma investigação parcial. E isso não é bom para a CPI. O Reisen e o senador Eduardo Braga pediu para falar depois que ele teve que se ausentar agora. Senador Marco Rogério, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro, senhor presidente, fazer um registro de que se há qualquer elemento que vincule o senhor Evanildo ou outro que tenha requerimento aprovado ou por ser aprovado no âmbito desta CPI, eu sou da defesa de que deve ser ouvido. Eu nunca votei contra a convocação de quem quer que seja nessa CPI que tivesse pertinência temática com o apuratório. Obviamente que não concordo com todas as tentativas de se pautar a convocação aqui, porque muitas das vezes mira numa situação para atingir politicamente outra. Aí não é papel da CPI. Aí as questões particulares, pessoais, resolvam lá fora. Aqui não. E isso aconteceu aqui por diversas vezes. Agora, quando há qualquer elemento que vincule quem quer que seja, repito, a CPI deve ouvir. Agora, não cabe também a esta CPI fazer o que quer sem respeito às regras. É preciso que se respeite as regras. Se há suspeita, repito, tem que apurar, tem que investigar, tem que buscar as provas, tem que buscar as evidências. Sempre defendi isso aqui. Se tem alguém aqui que obstrui investigação contra protegidos especiais, não são os senadores da base do governo. Aqui há um núcleo que é contra investigar aquilo que a Polícia Federal já apurou e aponta provas e evidências. É só quem está acompanhando a CPI conferir como agem numa situação e como agem em outra. Porque as decisões liminares do Supremo, elas, em muitos momentos, até dificultaram o trabalho da CPI, é verdade. Com relação à questão dos governadores, com relação a depoimentos que vieram aqui, depoentes que vieram aqui e tiveram a possibilidade de ficar em silêncio, isso atrapalha. Agora, é do devido processo. É do devido processo. Se discordamos, recorremos, buscamos a inversão dessa decisão. Mas aqui há movimentos que estão caminhando na proteção de governadores desde o início. Porque engana-se ou tentam enganar a opinião pública ao dizer que não estão investigando os estados porque o Supremo proibiu. O Supremo não proibiu investigar os recursos federais repassados aos estados e municípios. Não, senhor. O Supremo deu abrigo aos governadores para não vir aqui. Agora, tem algum impedimento para
ouvir secretários de Estado? Não, não tem. Tanto que nós ouvimos aqui o lado do Amazonas. Ouvimos ele aqui. Tem impedimento para ouvir empresários que negociaram com governadores, com prefeitos? Não, não tem. Agora veja, a Polícia Federal realizou operações em 23 estados da federação. Há suspeitas fortíssimas de roubalheira com milhões e bilhões de reais. Dinheiro da Covid que foi desviado. Suspeitas, indícios de corrupção ativa, de corrupção passiva, de organização criminosa, de fraudes. Mas não querem investigar e não brigam para fazer isso. O caso do Consórcio Nordeste, nós estamos aqui roucos de tanto gritar, vamos investigar o escândalo do Consórcio Nordeste, mas não querem. Não querem. Simplesmente optaram por blindar o Consórcio Nordeste, proteger aqueles que até aqui me parece ter sido o personagem da roubalheira central. Porque falam em relação ao governo federal, mas não apresentaram uma prova sequer até agora. E eu disse e repito, no dia que tiver uma evidência contra quem quer que seja, minha posição vai ser exatamente a mesma, de condenar quem fez coisa errada. Não tem chance de eu fazer defesa de alguém que tenha cometido ilícito. Mas até esse momento, as provas não foram apresentadas. E no dia que apresentar, vamos apurar. Vamos enquadrar. A lei é para todos, mas nós não podemos sair de uma comissão como essa, com essa imagem de que o foco é no governo federal e a proteção é nos estados e municípios. E aí, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma observação com tristeza, porque agora há pouco eu ouvi o relator falando em roubalheira no governo federal. Roubalheira, roubalheira, roubalheira. Não apresentou uma prova até agora de que tenha havido o pagamento de 1 centavo de real pelo governo federal a quem quer que seja. E se tiver alguma evidência, repito, quem cometeu ilícito vai pagar por ele. Agora, não dá para fazer acusações aleatórias, e especialmente no ambiente onde não se quer investigar com profundidade o que está acontecendo no Brasil real. Fizeram acusação aqui à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Que coisa! Dizer que o Ministério Público Federal sabia e a Polícia Federal sabia. Isso é uma acusação grave, porque a Polícia Federal não pertence a governo. A Polícia Federal pertence ao Estado brasileiro, pertence ao país, não é vinculada ao governo atual, não foi ao passado e não será no futuro. Então não cabe fazer aqui, ainda que indiretamente, qualquer apologia à omissão da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Porque o que esta CPI não está fazendo aqui, a Polícia Federal está fazendo nos estados e municípios. As operações estão acontecendo, as prisões estão acontecendo, empresas sendo enquadradas. Então, vamos com mais respeito às instituições, com mais respeito às instituições. Outra coisa, em relação a essa empresa, a VTC Log, tem que investigar. Está desde o começo falando aqui, mas vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, ou não é verdade? Investigue, tem evidências, mostrem e vamos apurar. Agora, essa empresa atua no governo federal, sabe desde quando, presidente? Desde 1998. O governo do PT. Essa empresa começou lá no PSDB, passou pelo governo do PT. Sabe quem era o ministro da Saúde? 2003 a 2005. Humberto saiu daqui, eu queria falar com ele. Foi na época dele, na época do ministro Humberto, essa empresa estava prestando serviço ao país. Não estou fazendo acusações. Eu estou dizendo que essa empresa tem um histórico de governos que passaram por PSDB, que passaram por PT, que passou por MDB e que está aí prestando serviço. Eu não vou discutir o mérito administrativo, senador Tasso, porque o mérito administrativo, quem está dentro da administração é que faz essa análise. Se é uma empresa que tem expertise, estrutura, e que em razão da sua expertise, da sua estrutura, passou por todos esses governos, não cabe a quem quer que seja fazer qualquer tipo de ilação. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser incoerentes.
e fazendo acusações aleatórias, aquilo que muito se condenou, inclusive dentro dessa casa, em relação a operações que aconteceram no Brasil afora. Hoje, aqui se faz pior. Hoje, aqui se faz pior. Então, presidente, muito respeitosamente, eu digo que a investigação é devida, é necessária e temos que fazer com profundidade. Todos nós, sem blindagem, sem proteção a quem quer que seja. Mas a investigação séria é primeiro aquela que protege o próprio processo. Quem acusa primeiro para investigar depois, já começou errado. Então eu faço uma ponderação para que a gente aprofunde nas investigações, seja em relação a esse cidadão. A CPI já recorreu. Cabe ao ministro reavaliar os fundamentos da decisão com os argumentos apresentados pela CPI e, havendo dúvidas, que leve ao plenário, o plenário decida. Mas eu duvido que, se houver algum elemento de conexão com relação a esse depoente, que o próprio ministro não tenha a possibilidade de fazer a análise e reconsiderar a sua própria decisão. Mas o apelo que faço é que todos nós tenhamos a cautela de não fazer aqui, nesse ambiente de CPI, senhor presidente, uma disputa pessoal. Eu acho que esse não é o caminho, eu acho que essa não é a postura de senadores da República. Todos nós aqui cumprimos uma missão em nome do país. Cada um dentro do seu espectro político, cada um dentro da sua visão política, mas todos nós representamos os nossos estados no Senado Federal com igualdade de condição. Então não cabe aqui fazer qualquer tipo de ilação, ainda que indireta, a quem quer que seja, a colegas. Não somos nós aqui aqueles que estão como objeto dessa CPI. Então vamos avançar com os trabalhos. Vossa Excelência sabe que eu tenho uma postura firme aqui, mas sempre procurei tratar os colegas com respeito. Não acho que seja o caminho cumprir papel que muitas das vezes extrapolam os limites e a finalidade desta própria CPI. Agradeço.